queridos, graça e paz. Nós já estamos hoje aqui iniciando o nosso Tadel especial de terça-feira. É especial porque todas as nossas adorações ao Senhor, oportunidades que nós temos de compartilhar a verdade em Deus são muito especiais. Então você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à ministração do Tadel de hoje, que eu tenho certeza o Espírito de Deus vai continuar a abençoar o seu dia e falar poderosamente na sua vida. Para nós darmos abertura a esse momento gracioso, maravilhoso de Deus, eu quero compartilhar aqui com você o Salmo de número 149, não é? Olha só o que diz a palavra de Deus nos Salmos de número 149. Já começa assim, ó: Aleluia! Cantai ao Senhor um cântico novo e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Alegre-se Israel naquele que o fez. Regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Louvem seu nome com danças, cante a ele louvores com harpas e tamborim, pois o Senhor se alegra do seu povo, ele coroa os mansos com a salvação. Exultem de glória os santos, cantem de alegria nos seus leitos. Os altos louvores de Deus estejam nos seus lábios e na sua mão espada de dois gumes, para exercerem vingança sobre as nações e castigo sobre os povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com correntes de ferro, e exultem e executem sobre eles a sentença escrita. Esta será a honra para todos os santos. Aleluia! É um salmo que fala de felicidade e da vitória dos filhos de Deus sobre o domínio do império das trevas. Glória a Deus, queridos, que nós temos a oportunidade de estarmos aqui nesse Tadel especial, assim, porque todas as nossas celebrações são especiais, mesmo que nós estejamos aqui ainda no nosso apartamento. Você sabe que nós estamos aí com um projeto de voltarmos aos nossos cultos presenciais, pelo menos uma vez na semana, e será no dia 28 de junho, às 10 horas da manhã, no domingo, com celebração da Ceia do Senhor. Será o nosso primeiro culto presencial, depois de 90 dias, e a liderança e todos nós estamos imbuídos aí de colocar todas as medidas protetivas para que você venha a ter a liberdade de celebrar o Senhor no dia 28 de junho, às 10 horas da manhã, no domingo, celebração 1. A celebração 2 nós vamos passar ainda online, mas a celebração 1 será no domingo, dia 28 de junho. Então você que está aí na live conosco, compartilhando, aproveite essa terça-feira maravilhosa e nós vamos louvar agora ao Senhor com um cântico. Logo após nós teremos a celebração, ou melhor, a ministração da palavra do Tadel com a pastora Hélida, hoje com uma mensagem especial para a sua vida. Vamos ali então no piano com a Thalita. Você sabe que a gente faz tudo aqui com muito amor e carinho, mas nós somos amadores, nós não temos equipamentos de alta resolução, mas o que nós estamos fazendo é servindo ao Senhor, Ele tentando levar o máximo a você, a palavra de vida, a palavra de vitória e com a melhor condição possível. Então nós vamos louvar ao Senhor agora com um cântico ministrado pela Thalita aqui mesmo em nosso apartamento. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, me salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de
Glória a Deus! Nós vamos então, queridos, à ministração da palavra de Deus aqui nesse Tadel. Depois voltaremos dando a você também as informações pertinentes às atividades que teremos essa semana, especialmente a de sábado, né? Que a gente já tem que adiantar aqui para você que no próximo sábado nós vamos ter, queridos e queridas, uma live especial aqui do casal pastoral. E nós vamos ministrar na sua vida um pouquinho mais, né, da bênção conjugal, como você ter uma família abençoada. Então, nós vamos falar sobre família completa, né? Embora seja Dia dos Namorados aí, que estará sendo celebrado, nós vamos falar a live. A live é, olha ela aqui na tela, ó. Amar é viver amando. Ministração ali do pastor Robson e a pastora Hélida, 13 de junho, às 20 horas, no nosso Instagram, tá bom? 13 de junho, especialmente às 20 horas no Instagram. E já está aqui conosco, né, a pastora Hélida, posicionada. Ela vai estar ministrando a palavra de Deus para você no nosso Tadel de hoje. Aproveite o que Deus tem a falar poderosamente na sua vida. Amém. Amém. Graça e paz, povo lindo de Deus. Convido você para pegar a palavra do Senhor e abrir no livro de Neemias. E eu sempre brinco, agora eu posso brincar, né? Que agora ninguém tem dificuldade de achar os profetas, os menores, os maiores, né? E os livros que não eram citados muito. Então agora todo mundo tá fera falando aí, né, pastor? De Gênesis a Apocalipse. E é um desafio do mês de maio, mas você que não enviou ainda o seu vídeo, o pastor está esperando o seu vídeo, ok? Então, assim, isso ajuda bastante, porque quando você escuta o nome do livro, você consegue já identificar se é novo, se é Velho Testamento, se está antes ou depois de qual livro, né? Então, nós aqui na Palavra do Senhor, vamos perceber no livro de Neemias, vem antes de Esther, né? Vem antes de Esdra, melhor, e depois de Esther. Então, no Velho Testamento, o livro de Neemias, capítulo 2. E nós vamos estar lendo todo o capítulo, tá? Juntinho com vocês. Então, no livro de Neemias, capítulo 2, diz o seguinte: Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes,
que estava posto vinho diante dele. E eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. Isto é o próprio Neemias falando. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente? Não é isto senão tristeza do coração? Então temi muito, em grande maneira, e disse ao rei: viva o rei para sempre! Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a sua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: se ao rei parece-me bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do rio, para que me deem passagem até que chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda do jardim do rei, para que me dê madeira para cobrir as portas do paço da casa, e para o muro da cidade, e para a casa em que eu houver de entrar. E o rei mas deu, segundo a boa mão de Deus, sobre mim. Pastor, você regula aqui para mim, que está baixo aqui. Então vim aos governadores da além do rio e dei-lhes as cartas do rei. E o rei tinha enviado comigo chefes do exército e cavaleiros. O que ouvindo Sambalate, o Oronita e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. E cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E de noite me levantei eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração para fazer em Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. E de noite saí pela porta do vale, para a banda da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam fendidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. E passei a porta da fonte e ao viveiro do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar a cavalgadura que estava debaixo de mim. Então, de noite, subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e voltei e entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não souberam os magistrados aonde eu fui, nem o que eu fazia. Porque ainda até então, nem os judeus, nem aos nobres, nem aos magistrados,
nem aos mais que faziam a obra tinha declarado coisa alguma. Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus que fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Diga aí, e esforçaram as suas mãos para o bem. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Omonita, e Gésem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: que é isto que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos, edificaremos, mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. A palavra do Senhor é muito linda, com detalhes extraordinários. E na palavra aqui, no livro de Neemias, no capítulo 2, nós estamos trazendo nesse culto de Tadel, onde é o treinamento avançado de liderança, para falarmos com o tema Hora de Planejar. É necessário planejar. Então, o tema é a hora de planejar. Eu gostaria de trazer para você qual o significado da palavra planejar. Quer dizer, fazer o plano, projetar, tensionar, traçar. E aí conjuga-se o verbo, né, como pelejar, que é batalhar, lutar. Então, você vai fazer um plano de forma que você venha executar, lutar para que ele venha ser executado com êxito, né? Então, no livro de Neemias, capítulo 2, versículo de 1 a 20, que acabamos de ler, com o tema Hora de Planejar. E aí nós percebemos que tem muita gente, né, que não gosta e não planeja nada e deixa tudo para a última hora. E alguns ainda se apegam dizendo: vou fazer tudo pela fé, Deus vai revelar na hora, Deus vai mandar o que eu devo falar, sem planejar. E aí nós corremos o risco, amados, de fazer a obra de Deus relaxadamente. Porque necessitamos de planejar. Então, sem planejamento, isso derruba o avivamento que o Senhor pode proporcionar para nós. E gera pessoas, gente desanimadas. Nós precisamos investir em momentos de planejamento. Planejamento é flexível, amados. Ele pode ocorrer no meio do caminho mudanças, mas isso não quer dizer que já que pode ocorrer mudanças, então vamos fazer conforme o dia, conforme dá. Não é assim que o Senhor requer de nós. Ele pede para que venhamos fazer as coisas de Deus e precisamos, para que seja executado com excelência, o planejamento. Porque assim você vai ter um caminho a percorrer e não vai se perder dentro desse percurso. Então, amados,
Os planos de Deus não podem ser frustrados. Até Deus, que é autossuficiente, ele faz planos. Está lá em João capítulo 11, aonde Jesus disse: eu estou a fim de ir até Betânia. Eu quero ir lá em Betânia. E alguns que estavam próximos a Jesus falou: mas Jesus, vão matar o Senhor lá. Eles só estão à espera do seu retorno à cidade. Mas Jesus tinha planos. E aí Jesus respondeu: eu tenho um plano. Eu vou de noite. Então, amados, nós temos que ter estratégias, nós temos que ter planos registrados para que venhamos fazer o querer e a vontade de Deus. E aí a minha pergunta para você, que é líder, que é discípulo do Senhor, filho de Deus, você tem planos? E você tem parado para ter uma hora para planejar? No texto que lemos aqui em Neemias, relata que Neemias está triste diante do rei. E eu gostaria também de informar a você que no versículo anterior ao capítulo 2, que é o versículo 11, na parte finalzinha do versículo fala assim: então era eu copeiro do rei. Olha, Neemias, como copeiro do rei, ele relata que estava triste diante do rei no momento que ele estava servindo. E qual o motivo dessa tristeza? Porque a cidade, o lugar do sepulcro de seus pais, estavam assoladas e consumidas as portas por fogo. E aí o rei olha para Neemias. Quando estamos próximos de pessoas que têm autoridade sobre nós, nosso Deus, maior autoridade, ele olha para nós. O Senhor, ele olha para nós. E o rei, naquela noite, ele olhou para Neemias. E Deus olha para você esta noite. E aí o rei falou para Neemias: me pede o que você quer. E estando, aqui relato no texto que acabamos de ler, estando a rainha pertinho do rei. Isso me chama a atenção, porque nós, mulheres, somos ajudadoras, né? E normalmente, quando está o casal e tem que tomar alguma decisão em relação a uma terceira pessoa, observem, normalmente o homem procura dar aquela olhadinha para a companheira, para ver se ela junto com ele vão estar naquela decisão de promover algo diferente, abençoador para o outro. E isso aconteceu com o rei. O rei, junto lá com a rainha, eles decidiram fazer essa pergunta: e aí, me pede o que você quer? E o Neemias, ele tinha orado ao Senhor. No capítulo 1 tem uma oração linda diante do Senhor. E depois dessa pergunta ele fez uma oração a Deus e ele respondeu: peço-te que me envies ajudar, para que eu edifique o que foi destruído. Neemias tem planos. Quando o rei pergunta: me pede o que você quer? Neemias já tinha dentro da sua memória os seus planos para edificar a cidade. E Neemias apontou-lhe também até um certo tempo para executar essa edificação, porque o próprio rei perguntou quanto tempo levaria. E aí ele respondeu para o rei: eu quero reconstruir os muros e portas. Estou precisando de cartas para passar nas terras até Judá. E aviso também uma carta para Asaf,
que preciso de madeira e alojamento, local para ficar. Queridos, amados, façam planos. E entendam bem, Deus tem compromisso com quem faz planejamento. O rei perguntou: quanto tempo vai durar? E aí nós percebemos, sei lá, tem tanta gente que tem iniciativa, mas não tem concluído com excelência o trabalho que iniciou. Tem pessoas especialistas de começar, mas não conseguem terminar. Misericórdia. Amados, se um abismo chama outro abismo, um milagre chama outro milagre, uma vitória chama outra vitória. Neemias era copeiro do rei. E Deus começa com coisas pequenas e te coloca em coisas grandes. Nós não podemos limitar Deus. Às vezes nós nos colocamos: ai, Senhor, eu não tenho condições, eu sou um simples copeiro. E aí a gente pode dizer: ah, eu sou um simples anfitrião, eu sou um simples líder de célula. Mas o Senhor, como usou o copeiro Neemias, esta noite Ele quer dizer: não limita a Deus o que Ele pode fazer através de você. Não podemos limitar Deus, e essa é uma frase que o pastor Robson, juntamente com a pastora Hélida, recebeu de um pastor americano, quando estávamos iniciando a Igreja Batista Vitória. Quando estávamos exatamente, pastor Robson e pastora Hélida. Essa palavra nós recebemos. E aí depois vieram o pastor Miguel e a pastora Jonadark junto conosco. E depois o Senhor mandou mais um membro para iniciar. Então, queridos, nós não devemos limitar. A gente botar limites. Ah, só 5 pessoas para iniciar uma igreja? Na localidade de São Diogo? No município da Serra? No Espírito Santo? Ah, é doideira, é loucura. Mas nós não podemos limitar o nosso Deus e o que Ele pode fazer através de você ou de 5 pessoas, como iniciou a nossa Igreja Batista Vitória. Neemias chegou a Jerusalém e fez vistoria. Precisou fazer uma leitura do ambiente, do que estava acontecendo. Queridos, esta noite, faça uma vistoria da tua vida. O que está causando problemas na sua vida? Os que estavam lá ouviram falar e já sabiam da chegada de Neemias, com a autoridade do rei, com cartas nas mãos, em procurar o bem dos filhos de Israel. Mas Sambalate e Tobias teve grande desagrado. Eles ficaram irritados, porque Neemias estava lá para fazer a diferença, para mudar a situação daquele lugar, para edificar. Lembre-se, sempre alguém vai ficar irritado com a sua vitória, mas isso não pode fazer você parar. Neemias, ele ficou 3 dias observando a Jerusalém. E nós, amados, discípulos da Igreja Batista Vitória, nós vamos ter 3 semanas para observar, para planejarmos, para nos organizarmos,
entre os discípulos, os membros e as células da IBV, para o nosso retorno ao culto presencial, o culto de celebração da Igreja Batista Vitória pela manhã, com a ceia do Senhor às 10 horas da manhã. Olha que lindo! Neemias teve apenas 3 dias para observar, porque o planejamento já existia na cabeça dele. Nós estamos tendo 3 semanas para nos organizarmos, planejar, fazer a chamada de vídeo, ligar, visitar, com todas as precauções, máscaras, distanciamento, e fazer o trabalho para motivar o nosso retorno com bastante alegria no Senhor. Neemias cria uma motivação com o povo. E esta noite você está tendo a oportunidade de pedir a Deus estratégias para motivar aqueles que estão abaixo da sua liderança, com amor e cuidado por essas pessoas, de estarem trabalhando com elas a motivação. Neemias não limitou Deus do que pode fazer. Deus pode, como usou Neemias, um copeiro. Pode usar você, filho de Deus, discípulo do Senhor. O Neemias falou com o povo que estava ali. Eu sou copeiro, mas eu sou servo de Deus. E aí você pode dizer aí na sua casa, você fala seu nome. Eu sou discípulo e fala seu nome. Eu sou discípulo, mas eu sou servo de Deus. Deus conta com você como contou com Neemias. E aí, o Neemias, verbalizando, relatando para o povo, disse: já falei com o rei, estou com as cartas em mão e nós vamos construir. E aqui não é diferente. Nós relatamos que tivemos uma reunião com a liderança, decidindo sobre o nosso retorno. E aí a melhor data que no geral foi de estarmos retornando dia 28 desse mês de junho, mês 6. E juntos fazer uma festa linda com a ceia do Senhor. Deus conta com a sua presença, queridos. Debaixo da autoridade dos nossos governadores. Sabendo que tem toda a orientação. O pastor já até fez a compra de equipamentos para fazer com que você se sinta seguro ao chegar ao templo. Vamos estar medindo a sua temperatura. Tem o equipamento que é como é que é, pastor? Oxímetro. Vai ter todo um cuidado com você. E aos nossos amados idosos, né? Nós solicitamos que participe conosco desse culto, ainda online, ficando em casa, sendo cuidado com o isolamento, porque isso é amor. Então, o Neemias começou a motivar o povo e falou: olha, eu já estou com as cartas, nós precisamos de todos para avançar, para construir. E o rei mandou só os recursos, o rei mandou os materiais, mas não mandou a mão de obra. E Deus nos deixou, já mandou o Espírito Santo sobre nós. Agora Ele quer a mão de obra, Ele quer você, Ele quer a mim, Ele quer o corpo de Cristo trabalhando no reino. Neemias disse ao povo que o povo tem capacidade para fazer acontecer e colocou o povo para trabalhar.
Não vai ser diferente conosco. Nós temos as semanas de serviço. Nós já temos o estilo de vida no reino de servir com alegria ao Senhor e aos irmãos. Neemias não declarou a ninguém o que Deus colocou em seu coração para fazer. Hoje, querido, o maior desafio da liderança é conseguir motivar o povo. E Deus conta com você, líder, para motivar a sua célula, para motivar seu setor de supervisão. Nós precisamos estar motivados a estarmos fazendo o que o Senhor sonha para nós. O povo sai às vezes do culto motivado, mas superficialmente. Mas a superficialidade faz com que a motivação vá embora da mesma velocidade que chegou. Misericórdia. E aí ele é ministrado no culto. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você vai vencer. E aí o discípulo, o membro da igreja, o filho de Deus, diz: eu vou vencer. Aí ele acaba saindo do culto e fala: eu vou vencer. Aí você dorme aquela noite, no outro dia: eu preciso vencer. Uau! Ontem à noite ele já estava falando: eu vou vencer, eu vou vencer. Já no outro dia ele fala: eu preciso vencer. Ô gente, eu preciso vencer. Ah, eu vou vencer. E aí, vai passando o dia, depois fala: eu não posso perder. Eu vou vencer? Queridos, aí ele começa a fazer uma pergunta para si mesmo: eu vou vencer? A frase continua a mesma, só muda a pontuação. Primeiro ele estava: eu vou vencer, eu vou vencer. E por final ele fala: eu vou vencer? Não podemos duvidar do que Deus pode fazer através de você e para você. Neemias queria motivação do povo. O grande desafio é motivar a igreja a estar ativa. Por isso que o povo tem que entrar no templo. Por isso que precisamos estar no templo direto, o templo físico. Porque acabou a motivação, você vem de novo. Você vai para o templo físico, que juntos nós vamos nos fortalecer, nos ajudando, cuidando e amando uns aos outros. Neemias tem um propósito e também uma finalidade. Não é Zambalate e Tobias que vai fazer o reino parar, que vai fazer Neemias parar do que ele planejou, do que o Senhor deu a ele. Precisamos vencer. E aí precisamos vencer o quê? Precisamos vencer os obstáculos. E que tipos de obstáculos, pastora? Podemos vencer os obstáculos do desânimo, da dor, do medo, da insegurança, da angústia, e entre outros. Precisamos vencer esses obstáculos. Precisamos neutralizar os obstáculos por pouco tempo.
vencer é necessário. Vencendo o impacto do que é ruim. Precisamos vencer o impacto do que é ruim. Estabelecer, estar na presença de Deus. Estar próximo, na aproximação da presença do Senhor. Precisamos estabelecer estar com a proximidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E como que eu posso isso, pastora? Com jejum e oração, consagração. É compartilhar os seus ouvidos para ouvir Deus através da palavra, a leitura dela. E aí, amados, nós, pastores, queremos te convidar nesta noite, e na verdade, para a membresia, discípulos do Senhor, Filho de Deus, nós que já estamos aí no reino, nós estamos sendo convocados. Estamos fazendo uma convocação a todos da IBV. E a você que está nos acompanhando, que queira participar, vai ser uma bênção tremenda para a sua vida. Então nós convocamos a todos da IBV para um jejum personalizado. Que isso, pastora? Nunca ouvi isso. Jejum personalizado? O jejum personalizado, ou seja, sacrificial de você para Deus. Me dê um exemplo, pastora. Eu tenho dificuldade de parar de reclamar. Então você pode fazer um jejum sacrificial de parar de murmurar. Pastora, eu tenho dificuldade em relação a doce. Então, você vai fazer um jejum sacrificial personalizado, que é o seu sacrifício. Eu tenho dificuldade de parar de comer, de digerir açúcar. Então, você vai, nesse período, fazer um jejum de açúcar. Eletrodomésticos, eletrônicos, televisão. Eu tenho dificuldade, eu amo, se deixar eu fico o tempo todo em frente ao aparelho. Se o Espírito Santo está falando para você fazer dos aparelhos, faça o seu jejum personalizado, sacrificial. Você e Deus. Então, seus pastores, até para alguns, não correr o risco de falar, teve uma imposição de um jejum, e aí eu tenho dificuldade de fazer esse jejum. Olha que lindo, que Deus, cuidando de você nos detalhes, Ele está te dando a oportunidade de fazer um jejum que ninguém humano está falando, mas o próprio Deus, o Espírito Santo, vai ministrar a você qual é o jejum que vai exigir mais de você para um sacrifício a Deus. Eu não consigo ficar sem café. Então é esse que você vai fazer. Queridos, então o que o Senhor ministrar no seu coração, nós vamos, cada um personalizado, vai fazer jejuns diversificados com o que o Espírito Santo ministrou a você para dedicar momento de jejum personalizado, sacrificial, você e Deus. E também um momento de oração. E aí nós convocamos toda a igreja, oração da madrugada. E aí, como nós amamos muitas nossas ovelhas, nós estamos colocando essa oração da madrugada num período a partir de 0 hora até 6 horas da manhã. Então, neste período de 0 hora até às 6 da manhã, você vai poder escolher o horário que você vai estar orando na madrugada. Amém? E
esse propósito que estamos aqui convocando a vocês é em relação ao nosso retorno, tá bom? E esse jejum e esse período de oração na madrugada vai ser do período, vamos estar iniciando amanhã, na data 10 de junho, 10/6, quarta-feira. E vai ser até o dia 27/6, 27 de junho, tá, queridos? No sábado. Que nós temos o propósito para o nosso retorno, para o nosso culto presencial, o nosso culto de celebração, pela manhã às 10 horas, com a ceia do Senhor no templo da IBV. E a palavra do Senhor diz o seguinte, o próprio Deus falou assim, pois disse Jesus, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Está em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mateus 17, 21 nos orienta como devemos guerrear e nos preparar com jejum e oração para certas castas de demônios serem expulsas. E aí aquele desânimo, aquela insegurança, aquele medo vai sair em nome de Jesus. Amém, igreja? Então, queridos, a minha referência e a sua referência deve ser a palavra de Deus. Com quem você anda? Reveja os seus valores. Aprenda a lidar com os seus problemas. Presenteie e apresente seu planejamento e tudo o que precisa, como fez Neemias. E no versículo 18, no texto de Neemias, capítulo 2, que nós lemos, no versículo 18, falou, e esforçaram as suas mãos para o bem. E o Senhor está nos chamando essa convocação para nós nos esforçarmos as nossas mãos, o nosso sacrifício para o bem. Deus conta com os nossos pastores, Deus conta com a liderança, Deus conta com o povo de Deus. Que não sejamos só ouvintes, amados, mas praticantes da palavra de Deus. E você que deseja investir em planejamento para o reino de Deus. Você que não quer ser somente um ouvinte, mas praticante da palavra. Você que deseja estar na posição de fazer não o que você quer, mas o que Deus quer para você e para a sua família, para o ministério onde o Senhor te colocou. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e agora juntos nós vamos orar. Eu vou falar, vou dar uma pausazinha para você repetir em casa. E faça essa oração de forma que Deus venha acreditar no que você está falando para Ele. E só faça essa oração se você tem certeza que mesmo como Neemias sendo copeiro, e aí você coloca na posição que você está, mesmo eu sendo um anfitrião, líder de célula, um supervisor, um líder de rede, um pastor, mesmo eu sendo um discípulo, um membro da IBV, planeje, invista em planejar para o reino de Deus. Então agora feche os seus olhos, colocando a mão no seu peito e fale para Deus. Senhor, nos ajude a não ser pessoas inconstantes, mas que venhamos a planejar e exercer com a influência do Espírito Santo
primeiro sobre a minha vida e depois aos outros. Faça uma varredura e elimine, tira da minha vida tudo que impeça para que eu possa te obedecer e praticar a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, para que você não seja uma pessoa inconstante, mas que você seja uma pessoa que seja influente para o bem. Começando em você. Porque tudo que você vem a ministrar, você vem estar vivendo. Vida na vida. Fazer acontecer. Não para o outro fazer acontecer, mas a começar em mim. Que eu possa dizer, eis-me aqui, Senhor, e envia-me a mim. Neemias, sendo um copeiro, ele foi lá para restituir, para edificar em Jerusalém templo, as portas. E hoje Deus te chama para edificar, para amar, para cuidar de pessoas. Mas deixe o Espírito Santo cuidar e tratar de você. E uma coisa linda que eu já aprendi é que quando você cuida de pessoas, você é cuidado. E quantas vezes Satanás joga sugestões para nós? Falando, só fala em cuidar, amar e cuidado das pessoas e eu. É porque é a lei da semeadura. Quando você cuida, você é cuidado. Quando você ama, você é amado. Principalmente pelo próprio Deus que é amor. Então, que Deus abençoe a todos. E nesse momento nós vamos adorar o Senhor. E a Thalita vai ministrar, vai ler uma palavra sobre dízimos e ofertas. E você vai ter liberdade de pegar o seu gasofilar, a sua caixinha, né, como nós temos aqui, e adorar o Senhor com seus dízimos, ofertas de primícias, né, a Marcha do Amor, aonde estamos recolhendo sempre aos domingos, de 10 às 11 horas. Então, a palavra Thalita vai ministrar o louvor e vai ler uma palavra aqui com vocês, antes de ministrar o louvor. Bom dia. Lembrem disso. O primeiro, Coríntios. 2 Coríntios, Capítulo 9. capítulo 9, 6 e 7. Abra aí, tá? Pra ler junto comigo. Lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então vamos dar os dízimos, né? Porque na verdade a gente não está dando nada para o Senhor, a gente está devolvendo o que Ele traz de bênção para nós. Muito bem, enquanto a Thalita louva ao Senhor aqui, você vai então entregar aí seus dízimos e suas ofertas ao Senhor, dedicando o seu coração a Deus. E com esse louvor nós também estaremos encerrando o nosso Tadel por causa do horário, que já está restrito. Lembrando das nossas atividades da semana, quinta-feira, culto da vitória pela live, domingo pela manhã estamos no templo de 10 às 11 e à noite mais uma live de celebração. Mas no sábado às 20 horas nós teremos a programação especial Amar e Viver Amando para o Dia dos Namorados, para nós que namoramos, para você e toda a família. Encerramos então com louvor. Como explicar a tua graça? Se ela é tudo que eu preciso e não mereço. E com raia de Você pode entregar no PicPay,
Também no site www.vitoriachurch.com, no campo dízimos e ofertas, na janela, e também por transferência bancária, ou ir ao templo de 10 às 11 no domingo, passar o seu cartão. Deus abençoe! Certamente que a bondade e também misericórdia vem atrás de mim. Cadê os tchauzinhos aí? Que Tadeu maravilhoso! Mensagem poderosa! Deus abençoe!